Reverendo José, uma vida de fé. Eu sou o pastor Luiz Roberto, pastor pela Igreja Metodista Livre, sou genro do reverendo José Emílio Emerenciano, que foi o primeiro pastor da Igreja Metodista Livre brasileira. E nesse trabalho eu estou trazendo um resumo de sua vida, desde o nascimento até o seu falecimento, que foi em 1998. Ele nasceu em 1902. Neste trabalho eu estou trazendo dois momentos diferentes de gravação. Um deles foi no Vale da Bênção, em 1988, em maio de 1988, quando ele proferiu uma palestra para os estudantes de teologia daquele seminário que estavam se preparando para o Ministério de Missões Mundiais, Missões Internacionais. E esse é um dos trabalhos. O outro trabalho que eu estou apresentando é de uma gravação que eu fiz com ele por volta de 1980, e nessa gravação ele procurou trazer durante 2 horas um resumo da vida dele. E então eu quero convidar a sua preciosa atenção para ver e ouvir este trabalho, já que ele é muito especial para todos nós. Neste primeiro módulo, o reverendo José Emílio Emerenciano estará falando sobre a sua vida desde a infância até os seus 21 anos. Eu nasci na pequenina cidade marítima de Macau, terra das Salinas, no estado do Rio Grande do Norte. E os meus pais, naquela ocasião, estavam se dedicando à vida do comércio. O meu pai era carpinteiro naval, mas também, durante certo tempo, ele foi negociante. Como carpinteiro, ele construía embarcações navais e trabalhava em estaleiros. Mas ele tinha também negócios. Tinha, por exemplo, um armazém, onde eu, quando criança, me lembro bem do armazém. E tinha também gado, criação de gado num lugar distante. Ele é de uma família, eu também, tradicionalmente conhecida do Rio Grande do Norte, que é a família Emerenciano. Meu pai, porém, era humilde, não seguiu uma carreira de cultura, porque ele estudou em estaleiro naval da Marinha e era dedicado à sua profissão de carpinteiro naval. Na minha infância, começou quando eu teria talvez uns 6 anos de idade, quando comecei a estudar as primeiras letras. Eu comecei a frequentar uma escola chamada Escola do Seu Coimbra, professor muito culto e muito dedicado, e que me colocou uma grande inspiração pela cultura, pelos estudos. Eu senti muito quando tive de sair de Macau e sair desta escola. Possivelmente teria uns 7 anos. Então, por causa de serviço, do trabalho da profissão de meu pai, fomos morar, mudamos para o Ceará e fomos morar em Fortaleza. Havia 2 estaleiros, um estaleiro de companhias inglesas e um estaleiro de companhia francesa, onde meu pai passou a trabalhar. Logo, ele cresceu, isto é, desenvolveu e mostrou os seus talentos, e de simples oficial passou a ser mestre e construtor de alvarengas para o serviço de carga e descarga dos navios. A alvarenga é uma espécie de um pequeno navio, é uma embarcação construída de madeira e madeira escolhida para ir receber a carga ou levar a carga para os navios que naquele tempo não ancoravam num porto, mas em pleno mar. Então ele devia ser uma embarcação muito bem feita para enfrentar um mar bravio do Ceará.
E ele construiu excelentes alvarengas, excelentes barcos para esse transporte. E passou a gozar de um respeito muito grande. É interessante que eu, como menino, trabalhei também com ele. Trabalhei com ele nesse serviço, em Fortaleza. É manhã pescador, já se lança no mar, pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. O pai de José, por ser carpinteiro naval, tinha boa amizade com os pescadores da região e era conhecido como João Colchete, esse era o seu apelido. Por essa amizade, a família de José comia sempre os melhores peixes da região, presentes que vinham dos pescadores. Meu pai continuou com aquele serviço e eu também trabalhava para o ajudar, fazendo alguma coisa. Eu frequentava uma escola católica onde fiz o curso primário na escola Jesus Maria José, onde eu recebi não só a instrução do primário, mas também o ensino religioso que me foi ministrado pelas irmãs. Frequentei o catecismo católico, fiz estudos católicos e tive também desejo para ingressar no seminário arquidiocesano de Fortaleza, que por motivo de falta de recursos, não foi possível conseguir este ideal. Em 1914, época muito famosa, porque estava arrebentando a Primeira Guerra Mundial. E nesta ocasião, eu comecei a estudar inglês. O meu professor de inglês era um professor competente, professor do secretário do governo do estado. E um grande amigo, tornou-se um grande amigo meu, com quem eu conversava, falava, visitava e pagava uma importância muito pequena. Este inglês me valeu, porque Deus estava me preparando para coisas elevadas no futuro. Eu gostava de falar inglês. Tinha pessoas com quem eu falava inglês em Fortaleza. De modo que foi uma grande coisa eu ter começado a estudar inglês. Em 1921, eu fui para o Rio de Janeiro e tinha uma irmã que morava no Rio. E para ir para o Rio de Janeiro, eu fiz a minha matrícula de Barra Fora, matrícula marítima, para a Marinha Mercante. Quando cheguei no Rio, trabalhei na Guanabara como marinheiro, num serviço do Lloyd brasileiro. Eu quis ingressar na Marinha de Guerra. Fui para o Corpo de Bombeiros, em Vileganon. Passei 3 noites, mas não passei no exame físico requerido, rigoroso, para o Corpo de Marinheiros Navais. Então acontece que em 1923 eu já estava de regresso no Ceará. E como eu gostava de inglês e falava inglês, fui colocado numa companhia americana de açudagem que estava planejando construir o grande açude de Cariús, perto da cidade de Iguatu, no interior do estado. Neste segundo módulo, nós vamos ouvir o desafio que o reverendo José Berenciano trouxe para os jovens seminaristas lá do Vale da Bênção. Isso aconteceu no dia 15 de maio de 1988. Nesse desafio, ele fala sobre o chamado de Deus para o Evangelho. Depois ele fala sobre o chamado de Deus para o ministério pastoral. E em seguida,
Ele fala sobre o chamado de Deus para a obra missionária. Eu sou um pastor jubilado da Igreja Metodista Livre do Brasil, contando no meu ministério, desde que voltei do Japão, 57 anos de ministério de pastor, contando na minha vida 66 anos de evangelho de crente. E contando também na minha vida, hoje, 86 anos. Ele nasceu em 1902. Embora ligeiramente alguns pensamentos a respeito, em primeiro lugar, do chamado de Deus para eu ser crente, chamado para o Evangelho. Em segundo lugar, eu quero mencionar ligeiramente alguns fatos do chamado de Deus para o ministério. E em terceiro lugar, ligeiramente também, o chamado de Deus para a obra missionária. Para ser um pastor missionário durante todos esses anos, a minha vida tem sido uma vida de fé. Ouçam agora as palavras de um hino que eu quero que seja para você também, baseado naquele texto: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil, sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande o preço do perdão, inteira a consagração. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Toma-me, Senhor Jesus, faz-me andar contigo em luz, sem reserva, sem temor, teu cativo, ó Salvador. O chamado para o Evangelho. Eu fui chamado ao Evangelho quando eu tinha 20 anos, em pleno gozo da minha mocidade, vivendo estes 20 anos sem conhecimento do Evangelho, sem Cristo na minha vida. Eu me lembro de que no ano 1922, eu estava trabalhando no interior do estado do Ceará, e durante as férias eu vinha visitar a minha família em Fortaleza. Numa dessas ocasiões que eu desci a Fortaleza para visitar a minha família, como era domingo, um dia de domingo, eu saí sem saber para onde eu ia. Talvez para o cinema, talvez para o baile, talvez para algum outro lugar. Quando alguém me falou do Evangelho, uns crentes da igreja presbiteriana me falaram do Evangelho e eu resistia de um modo diferente, me opondo a essa apresentação. Eu era contra, mas discutindo com aqueles crentes, perdemos a condução que nos levava ao centro, fomos a pé, até que eu entrei numa igreja evangélica e ouvi uma pregação. Não fiquei crente nessa ocasião, ouvi só o Evangelho.
mas alguma semente que foi lançada. Logo depois de alguns dias eu regressava ao lugar onde eu trabalhava no sertão do Ceará, quando novamente dentro do trem onde eu viajava, vieram me falar do Evangelho, crentes cantando hino. E fiquei ouvindo aqueles hinos, mas eu também não era crente. Isto aconteceu comigo quando perto da casa onde eu estava morando, eu ouvi cantar hinos evangélicos, eu gritei contra. Olhem bem, eu gritei contra, mas o Evangelho estava me chamando, Cristo estava me chamando, e eu estava resistindo. Quando chegou às minhas mãos um Novo Testamento, e lendo o Novo Testamento, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu quis conferir o Novo Testamento com a Bíblia Católica. E depois de fazer esta conferência, eu também ainda li vários livros sobre a fé. Então, neste caso, eu já estava me aproximando. Mas eu precisava aceitar a Cristo. E aí, eu fui convidado numa ocasião para tomar parte numa despedida de um colega de trabalho, numa cervejada. Ao mesmo tempo que eu fui convidado para esta reunião, eu fui convidado para um culto. Eu fui ao culto, mas eu tinha o compromisso de estar naquela reunião do meu colega. E, meus irmãos, o Espírito Santo desceu sobre mim de tal maneira que dentro daquela reunião humilde e singela, eu fiz uma decisão: vou seguir a Cristo, haja o que houver. Louvado seja Deus. E eu saí para dizer aos colegas que eu, daquele momento em diante, tinha aceitado a Jesus na minha vida. E, meus irmãos, por incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu comigo, eu voltei para o meu trabalho, não sei por que motivo, não tinha dado motivo nenhum, fui despedido da companhia onde eu trabalhava. Vim para Fortaleza, onde morava meu pai, com o Evangelho no meu coração, chamado de Deus para ser um crente, para ser um servo de Deus. Eu pensava que meu pai ficasse contente e fizesse uma festa na minha chegada, mas foi exatamente o contrário. Ele se opôs a esta decisão minha, chegou até me levar pelas mãos à igreja. Quando eu tomei a decisão: meu pai, eu fui à igreja hoje, mas fico sabendo que da agora em diante eu só vou seguir o Evangelho, e só o Evangelho, Jesus e só Jesus. E tomando essa decisão, meus irmãos, eu estava desempregado na capital, sem saber, sem poder nem cantar o hino, não podia cantar, porque na minha casa não receberam. Uma luta tremenda por causa do Evangelho, o chamado do Evangelho. Eu fui ao pastor e pedi: pastor, eu estou em dificuldade, eu estou pensando em ir para o Rio de Janeiro. O pastor me deu uma carta. Você leva essa carta para um crente no Rio de Janeiro, e esse crente lhe vai dar todo o conforto que você precisa. Mas como eu conheço o Rio de Janeiro, se eu não tinha dinheiro? Meus pais não eram crentes, eu não tinha um tostão no bolso. Mas, meus irmãos, nessa situação que eu me encontrava, eu fiz uma oração de fé. E feita esta oração de fé, eu fui ao palácio do governo, e o governo me deu a passagem para o Rio. Está ouvindo? Deus respondeu a minha oração na hora. Chegando ao Rio de Janeiro, cheguei num sábado, e como era sábado, eu não podia entregar a carta àquela pessoa. Fiquei na casa do meu tio, até que afinal eu fui saber o local onde ele trabalhava, e por um milagre de Deus ele estava trabalhando naquele sábado,
e disse: traga sua mala para casa que não vai faltar mais nada. E assim eu fiz a minha profissão de fé na Igreja Presbiteriana do Rio. Mas eu queria estudar mais, eu queria pregar o Evangelho, eu queria ser um pastor, eu queria fazer o curso, estudar, e eu não tinha mais do que o primário e um pouco de inglês que eu sabia e francês. Quando eu procurei lugar para estudar, não achava colégio nenhum. Quando Deus abriu a porta para mim, e eu fui para Minas Gerais, num colégio evangélico, sem uma igreja, sem um sustento material, mas com fé, aquela fé viva no meu coração, trabalhando, limpando sala, rachando lenha, carregando água para o ginásio, eu estudei. Estudando naquele lugar, devido à luta dos estudos, eu fiquei doente, peguei uma pneumonia porque estava pregando. Naquele tempo eu pregava a cavalo, montado nas mulas, para ir pregar o Evangelho ao sábado. E assim eu estava num lugar que eu queria, um lugar para servir a Deus. Uma escola de aproveitamento para a minha vida. E foi nesta escola, meus irmãos, que eu peguei uma pneumonia, viajando à noite, peguei uma pneumonia, fui parar no hospital. Quando cheguei no hospital, eu comecei a fazer oração na cabeceira de cada crente, fazendo oração pelos doentes, e fiquei bom, fui curado. Louvado seja Deus! Voltei para os estudos, terminados meus estudos, eu fui para o seminário em Pernambuco, mas como não tinha recursos para estudar, vivia só pela fé, eu não pude terminar o curso no Pernambuco, vim para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vim para São Paulo, e em São Paulo eu estava estudando aqui em Jandira, aqui perto, em Jandira, quando eu vi um bispo japonês, eu não conhecia ninguém de japonês, não sabia nem dizer a palavra em japonês, não sabia nem dizer bom dia, só sabia inglês. Ele disse: olha, eu vou convidar você para ir para o Japão. É aqui o chamado para a obra missionária no Japão. Você vai para a escola e não vai lhe faltar nada, mas como Deus é bom. A Igreja Unida me deu todo o enxoval que eu precisava para levar, até um sapato para pisar em cima da neve, um capote grosso, tudo quanto eu precisava, eu levei no navio para o Japão. Levei 60 e tantos dias de viagem para o Japão, aprendendo algumas palavras, aprendendo a dizer Ohayou gozaimasu, e aprendendo a dizer konbanwa, boa noite, e aprendendo algumas palavras. Eu fiquei numa escola, num seminário de fé, onde todo mundo vivia pela fé, e eu também vivi pela fé, e nunca me faltou nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois que eu voltei como missionário, trabalhando 11 anos na colônia japonesa, sem receber um tostão de ordenado, até que veio a guerra, e com a guerra eu não podia mais falar em japonês, fui falar em japonês no Paraná e fui preso. E chegando à cadeia, eu disse ao delegado, eu não estou pregando política, estou pregando Jesus Cristo. Se o senhor quiser saber o que eu prego, eu vou pregar em português. E aí a igreja se encheu, que veio a delegacia toda. E assim eu preguei também muitas vezes na Praça do Patriarca, e vinha o soldado me proibia de pregar, no dia seguinte eu voltava para pregar de novo. Chegava na delegacia, falava: estou pregando o Evangelho, chamado de Deus para o Evangelho. Durante a guerra, eu não pude mais pregar para os japoneses. 11 anos estive pregando para os japoneses. Como eu vivia pela fé,
Eu tinha dificuldade de me casar, porque a minha esposa é de uma família italiana. E ele, o velho italiano, falava: se você não tiver emprego, não casa com a minha filha. E eu fui obrigado a arranjar um serviço para trabalhar. E quando eu estava trabalhando nesta companhia de seguro, numa seção japonesa, não fazia nada, porque os japoneses estavam tudo proibidos de ter negócio com brasileiro. A hora que eu tinha qualquer duvidade com os japoneses, dizia: isso é um Kita-Kurumo. Eu era brasileiro. Deus abriu uma porta para mim maravilhosa. Eu fui pregar o evangelho no interior de São Paulo, em Barretos, no frigorífico. Sabe, meus irmãos, Deus abençoou o nosso trabalho. Depois de casados, fomos para o frigorífico, converteram-se muitas pessoas daquele lugar. E entre as pessoas convertidas, converteu-se um homem chamado Chico Garrote. Eu comecei não só a pregar, mas abri uma escolinha para ensinar a ler. E vieram muitas pessoas aprender a ler na escola. E Chico Garrote se converteu, era um homem terrível, se converteu, comprou uma Bíblia grande como essa e veio aprender a ler na nossa escolinha. E esse homem, com a Bíblia na mão, foi superintendente da escola dominical. Foi ao Rio de Janeiro falar com o presidente da República, Getúlio Vargas, e assim tem sido a minha obra no campo missionário. Quando eu era estudante em Minas Gerais, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava pregando numa igreja e a minha pregação foi esta: como pobre, enriquecendo a muito, como nada tendo e possuindo tudo. O meu terno estava muito feio, estava um terninho velho. Quando eu pregava, quando fui cumprimentar os crentes da porta da igreja, um fazendeiro falou comigo: o senhor sabe de uma coisa? O senhor vai ganhar hoje um terno que eu vou lhe dar. Como Deus é bom, né, irmão? Como Deus responde às nossas orações. Como Deus faz coisas maravilhosas. Se eu tivesse tempo de contar, eu contaria mais coisas para vocês das bênçãos que Deus me concedeu. Quando foi para me casar, vivendo pela fé, eu estava trabalhando com seguro nessa ocasião. Eu comprei só um dormitório, marcando o dia de pagar, contando com o pagamento da companhia de seguro no dia antes do dia marcado, que era o dia 10 de cada mês, para ser antes do dia 28, que foi quando eu me casei. E quando chegou no dia, a companhia não pagou. E eu fui me deitar com compromisso de pagar no dia seguinte a importância do dormitório. No dia seguinte, veio o carteiro com a carta e dentro da carta estava um cheque para eu pagar o meu dormitório. Louvado seja Deus! Deus é grande! E assim tem sido a minha vida, a vida de fé. Você pode viver pela fé, pode servir a Deus pela fé. Quando eu estava como pastor em São José do Rio Preto, tocou a campainha. Quando eu fui atender a campainha, a pessoa disse: é aqui que mora o pastor José Meliciano. Senhor, o que é que o senhor deseja? Eu vim aqui tomar medidas do senhor, que eu vou fazer um teste para o senhor. Mas eu não chamei ninguém para me fazer medida. Eu não chamei, não, o senhor, ele falou: quem é que mandou? Eu falei: quem é que mandou o senhor aqui? Não posso contar, eu sou alfaiate da maçonaria. Eu não sou maçom. E eu recebi um terno de casimira inglesa, tropical, mandado pela fé. Que coisa maravilhosa! É servir a Deus! Viver pela fé em Jesus Cristo, nunca me faltará nada. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês aqui. Eu já estou ficando gordo, estou com o meu pescoço, porque as minhas camisas já não estão cabendo. Mas houve um tempo que não era por causa de eu ficar gordo, eu não tinha mesmo uma camisa para vestir.
A minha esposa já tinha virado os colarinhos não sei quantas vezes e não tinha mais lugar para virar. Eles são como a minha filha tinha operado, ela disse, este ano eu não vou dar uma camisa para você vai ficar sem, porque eu estou tratando de pagar a operação da Cleide. Mas eu falei assim, mas Deus é o dono de toda a camisa do mundo. Como é que você está com essa história? Meus irmãos, aconteceu uma coisa gozada. Quando meu cunhado que está aqui, morava na Avenida Paz de Barros, passou um caminhão carregado de coisa, caiu uma mala em frente da casa dele. Então ele foi. A mala correram atrás do caminhão, não acharam, ficaram vários dias até que resolveram abrir a mala para saber o que tinha dentro. Tinha lençóis, tinha fronha, tinha muita coisa, e tinha uma porção de camisa. É interessante que essa camisa não se viu no pescoço de ninguém. Alguém levou, mas quem estava se viu no pescoço? O pastor José Meliciano. Foi exatamente o tamanho medido, certo, das camisas. Deus é bom, meus irmãos. Podemos viver pela fé que Deus nos supre a nossa necessidade. Se você tem dúvida sobre isso, leia Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o Senhor suprirá todas as vossas necessidades com glória por Cristo Jesus. Mas a chave disso está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo a nossa esperança. É Cristo o nosso Salvador. É Cristo que está chamando a você. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? O texto diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele foi chamado para ir ao Japão, em 1929, não se falava de ninguém sair fora do Brasil. Mas os missionários, os japoneses, o governo não estava deixando vir pastor japonês. Então levou brasileiros para estudar o japonês e vim trabalhar com os japoneses. E eu fui um desses. Eu segui a palavra de Deus, segui o Evangelho e desde aquele tempo até agora estou servindo ao Senhor. Buscando o Senhor toda hora, orando, buscando a graça de Deus, Deus vai conceder a você força, poder para você servir a Cristo e até para a China, se Deus chamar. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde quer que mande, vou segui-lo. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde me mandar, eu vou. Por sobre rios ou pelos vales, ou nas mais altas montanhas, eu vou sim, onde quer que o Mestre queira me mandar. O reverendo José Emílio Emerenciano, ainda solteiro, trabalhou durante 11 anos pela igreja Holiness, entre os japoneses, que foi de 1931 até 1942. Depois, agora casado com Dona Irene, foram para Barretos e trabalharam lá durante 4 anos, que foi de 1942 até os meados de 1946. Nos meados de 1946, o casal mudou-se para São Paulo e agora para trabalhar junto à Igreja Metodista Livre, em substituição ao reverendo Daniel Nishizumi, um missionário japonês que tinha falecido vítima de um atropelamento na Vila Mariana, em São Paulo. Pela Igreja Metodista Livre, o casal trabalhou durante 28 anos, que foi de 1946 até 1974.
Mais detalhes sobre essa fase do trabalho do Reverendo José e Dona Irene junto à Igreja Metodista Livre estão apresentados no vídeo número 2. Que Deus nos abençoe. Cristo, sim, eu sigo a Cristo, onde me mandar eu vou. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo, onde me mandar eu vou. Onde me mandar